Meus caros colegas profissionais da educação do município de Paulino Neves, eu quero aproveitar este espaço aqui para fazer uma rápida avaliação de como se deu o processo de reformulação do nosso plano de carga e carreira ao longo desse tempo. Muitos sabem que foi criada uma equipe com os profissionais da educação para a gente discutir essa reforma, essas propostas de reforma. E no dia 18 de outubro de 2022, o sindicato, com outros profissionais, entregamos essa proposta de reforma do plano ao senhor procurador do município de Paulino Neves, o Dr. Helder. E desse dia 18 até o dia 28 de setembro de 2023, nós tivemos 5 reuniões com a Secretaria Municipal de Educação para discussão do plano de carga e carreira, né? Negociação. Então, nesse dia 28, a CEMED nos informou que não tinha condição de enviar o plano para aprovação na Câmara, apreciação da Câmara. Segundo ela, estava inviável. O município não tinha condição de pagar esses valores que estavam contidos no plano com as reformas que a gente fez. E é bom registrar que a situação mais difícil para a gente foi aquela do nível 2, quando, por decreto, o prefeito, em 2016, baixou de 45% para 10% o nível 2. E a gente pretendia reverter essa situação, aumentar algum percentual ao longo dessa discussão. Mas o que a senhora secretária com a sua equipe disse que o que daria para pagar era 2% a mais. Então ficaria no nível 2, 12%. No 3 continuaria os 15%, no 4 os 20%, daí por diante. Então, e assim foi feito. No final daquele ano, de 2023, o plano foi arquivado. Um ano depois, no dia 29 de outubro de 2024, a CEMED convocou o sindicato para uma reunião para dizer que ia enviar o plano, a proposta de plano, né, transformar em projeto para ir para a Câmara, para ser votado ainda naquele ano, né, no final do ano de 2024, para já valer no ano seguinte, 2025. Só que não aconteceu. O plano só foi enviado para a Câmara no dia 17 de março desse ano, segundo os registros da Câmara. E a gente acompanhou a lida do projeto na Câmara nesse período. Portanto, o projeto ficou um ano, do dia 28 de setembro até o dia 29 de outubro de 2024, o projeto ficou um ano parado na CEMED, ou na Prefeitura. Por que eu fiz essa cronologia do tempo nessa história da entrega do plano? Hoje, quem acompanhou durante a votação do projeto, quem acompanhou ao vivo ou esteve presente, viu que o vereador Bernardo, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e redação final do projeto na Câmara, disse hoje, justificou na leitura do seu parecer, que o projeto tramitava há 2 anos na Câmara, porque o sindicato passou vários anos discutindo o projeto e fazendo assembleia para aprovar o texto final. Não foi por leniência nem omissão desta casa. Isso aqui entre aspas.
essas foram ipsiliter as palavras do presidente da comissão de CCJ da Câmara, da Câmara Municipal. Disse ainda que esse projeto, à época da apresentação na Câmara, o presidente era o Isaac. Depois o presidente Manuelzinho assumiu e provocou por várias vezes a vinda desse projeto para esta casa, também entre aspas. Eu não sei de onde o vereador tirou essas informações, porque a realidade é essa aqui que eu acabei de ler na cronologia do tempo. Desde quando nós entregamos a proposta do projeto até o envio dele como projeto de lei para a Câmara, no dia 17 de março. Então, eu fiquei, né, eu fiquei muito surpreso como um vereador diz dá uma informação dessa que não ocorreu. Então, nós vamos colocar no grupo, para quem não teve a oportunidade de assistir, né, a sessão. Né? A gente baixou e vamos colocar, que é público, né, para que as pessoas ouçam e constate o que a gente está dizendo. Então, foi essa. E se você vê o outro vereador, que também é professor, o vereador Elton, que acompanhou toda a discussão, acompanhou, desde o dia da nossa entrega, ele estava presente, acompanhou todas as sessões, todas as reuniões que a gente fez, ou quase todas, me parece que teve uma que ele não assistiu, mas acompanhou. E quando ele não participou, eu me informei, porque a gente estava conversando. E ele fez, se a gente analisar a conversa do vereador Elton, do professor Elton, né, ele também faz esse registro de quando a gente entregou esse processo na Câmara. Né, na Câmara não, desculpe, na Procuradoria. Ele acompanhou também até a chegada na Câmara. Agora, é lamentável, né, que as justificativas do professor Elton, que disse que o município não tem condição, eu não sei se ele tem conhecimento disso, porque o município não tem condição, né, de pagar, né, de ter elevado, né, a mais esses valores que a gente estava solicitando, né, na nossa mudança do nível 1 para o nível 2. Mas tudo bem, foi as considerações dele. E a gente viu outras informações também, a gente viu a rapidez, né, a gente viu a felicidade que os vereadores, né, que todos os vereadores ficaram quando falaram, né, quando usaram a palavra para justificar seu voto, para dizer que tinham votado nessa proposta de plano, como se fosse a coisa mais maravilhosa que tivesse acontecido nas nossas vidas. Na verdade, os vereadores da Câmara hoje não se deram conta de que esse projeto não valoriza a categoria. Parece que eles não compreenderam, ou quem compreendeu não quis admitir a situação. Mas na real, esse projeto ele não valoriza a categoria. Ele mantém uma desvalorização com alguma coisa que foi aceito, né? Que foi aceito. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante. Nós não concordamos com esse plano do jeito que ele foi. Porque desde a nossa apresentação da primeira proposta até hoje, quando ele foi votado, ele foi descaracterizado. Não tem valorização. Onde que 2% da valorização valoriza o trabalho dos nossos profissionais que estão na sala de aula, dando toda a sua vida, muitas vezes doente, tendo que trabalhar doente para dar o melhor para o processo educativo do município. Então, quero manifestar aqui que nós não concordamos. Nós aceitamos porque nós não temos o poder de mudar,
o sindicato, todos sabem, não tem poder de lei, de fazer lei, né? E nós não poderíamos dizer que não íamos aceitar os 2%. Aceitamos, mas não concordamos. Há uma diferença aqui. Mas a gente notou a insistência de alguns vereadores, principalmente do vereador presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, em dizer que tudo tinha sido concordado com o sindicato. Não foi concordado. Nós aceitamos, não concordamos, quero deixar claro, o sindicato não concorda, porque esse plano ele não valoriza os nossos profissionais, os nossos professores que estão dentro da sala de aula. E ainda tem mais um ponto muito importante para a gente não concordar. Ele não agregou valor nenhum, ele não valorizou em ponto nenhum os nossos outros colegas, os nossos outros trabalhadores, os nossos outros profissionais que estão na educação e que deveriam ser amparados por esse plano, que são os vigias, os ASG, os motoristas e outros que porventura eu tenho esquecido aqui. Então, eles foram totalmente retirados do plano. Quero registrar também que na nossa primeira proposta apresentada ao município, né, estava o artigo que valorizava, que tinha os percentuais que nós indicamos para os outros profissionais. E durante todo o processo, esse processo de sentar e discutir, nós cobramos que fosse colocado algo que valorizasse. Mas, no final, agora já, da última vez que a gente sentou, o assessor jurídico da CEMED informou que ia conversar com a Procuradoria do município para criar um outro plano para o restante dos outros profissionais. Então, e aí nós informamos que nós já tínhamos um protocolado, um projeto de uma também proposta de plano de carreira para os demais que está lá na Procuradoria do município. Eu informei agora, alguns dias atrás, eu coloquei aqui inclusive cópia, né, em PDF dos ofícios que a gente enviou e recebeu do procurador, do chefe de gabinete, informando que a proposta estava sendo analisada pela Procuradoria do município. Então, por esse motivo, não tem valorização. Teve muito pouca para nós, ou nenhuma, e para os outros nossos colegas, que acabei de falar, os outros profissionais, vigia, ASG, motorista e outros, não teve nenhuma. Esperamos que sejam valorizados nessa outra proposta que está lá. E que agora nós vamos nos debruçar sobre ele. Vamos cobrar, vamos acompanhar e pedir que ele seja enviado para a Câmara com a maior brevidade possível. Meus amigos, tem uma outra situação que eu quero falar rapidamente aqui, né, até voltando um pouco sobre a fala de alguns vereadores que falaram anteriormente, quando se referiram ou quando fizeram questão de enfatizar que o município não tinha condição. Foi feita umas conversas, umas falas, dizendo que o município era melhor desse jeito do que comprometer, no futuro comprometer. Mas comprometer como? De que essas pessoas estavam falando? Vocês, como eu, sabemos que o recurso do Fundeb nunca deixou de dar para pagar os profissionais. E um argumento que eu fiquei refletindo e quero partilhar aqui com vocês, que foi dito por dois vereadores que falaram, é que justificaram que no passado o município pagava bem, mas que houve um aumento por conta dos concursos, houve aumento de contrato e se está prevendo novos concursos, né? O vereador líder do governo, né? o presidente da Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação Final, alegou que o município não pode ser irresponsável, né? Está prevendo aí agora para esse ano um novo concurso.
Mas aí eu queria que a gente refletisse o seguinte. Nessa lógica, significa que se o município vai ter mais concurso, então isso ele está querendo dizer, assim eu entendi, que o município não terá condição mais de pagar. Porque cada ano, cada vez que aumentar o funcionalismo público, se seguir essa ideia, essa lógica de que não terá recurso para ir pagando, que é o mesmo recurso para os de hoje e os de amanhã, isso não, eu quero saber como que se sustenta. Quer dizer que esses recursos do Fundeb não têm aumento? Quer dizer que esses recursos do Fundeb ficaram parados no tempo desde quando existiu o Fundeb, desde quando começaram a pagar, até agora é o mesmo recurso que vai ter que ser dividido pelo número de pessoas, né, de funcionários que foram entrando, que ainda vão entrar. Então, se for por essa lógica, vai chegar um tempo que nós não vamos mais ganhar nem o piso, porque não vai dar. Eu não sei como é que se sustenta uma lógica, um raciocínio desse. Meus amigos, todos sabem, né, ou grande parte do funcionalismo sabe, que o município trabalha com planejamento, os governos trabalham com planejamento, com orçamento, com previsão orçamentária. E essas previsões, elas não são estáticas, elas aumentam, a arrecadação aumenta, o recurso aumenta. E nós temos um plano municipal de educação que está vencendo agora, que são 10 anos, o Plano Municipal de Educação, que foi feito em 2015, 10 anos, está vencendo agora. A gente, o Fórum Municipal de Educação já está trabalhando o novo plano. E nas metas desse plano se está prevendo o crescimento. Da mesma forma, existe um plano nacional que também está sendo construído, que é para ser aprovado esse ano também, para o próximo decênio. Inclusive, eu estou bem aqui com o projeto do plano do Congresso Nacional, que fala que tem as metas e a estratégia para serem avançadas, serem colocadas em ação nesse próximo decênio, a partir desse ano. Veja só bem aqui, na meta 18, no objetivo 18, financiamento e infraestrutura da educação básica. Né? O plano prevê, na meta 18.A, o Plano Nacional de Educação prevê, abre aspas, ampliar o investimento público em educação de modo a atingir o equivalente a 7% do Produto Interno Bruto, o PIB, até o sexto ano de vigência desse Plano Nacional de Educação que está sendo construído. Ao sexto ano de vigência deste plano e 10% do PIB ao final do decênio. Ou seja, até o final do decênio, dos próximos 10 anos, o Plano Nacional de Educação está prevendo o aumento. Hoje, você sabe quanto é que é investido hoje na educação? O percentual do PIB é 5%. Então, a previsão é de que se chegue a 10% no final desse decênio, a 7% daqui no primeiro 6 anos. Então, isso parece pouco, mas um percentual do PIB, que são trilhões, é muito dinheiro. Então, isso foge à lógica do que aqueles vereadores estavam falando, justificando que não tem recurso, que o dinheiro, que o salário teve que diminuir, que o percentual, a nossa gratificação do nível 2, né, a mudança de nível do nível 2, não aconteceu porque não tinha dinheiro. Será? Vamos questionar, baseado no que a gente está prevendo aqui. Então, como é que a gente vai construir um plano municipal de educação sem previsão orçamentária, sem previsão de crescimento? Então, eu, no meu ponto de vista, que não sou especialista na situação, percebo que isso não se sustenta, que isso não tem lógica, né? Que o que se justificou hoje não é aceitável. Eu não aceito o que foi justificado
para se justificar que que o município tem condição de pagar apenas 2%. Eu não aceito e não concordo e tenho minhas dúvidas. Veja só o que é que diz uma das metas do nosso Plano Municipal de Educação, que, como disse, né, foi o plano dos 10 anos passados, porque esse ano já estamos construindo um novo plano. Então, naquele plano foi previsto um crescimento. Vamos acompanhar a lógica do que eu estou falando. A meta 20, ela fala que é garantir ampliação e investimento municipal em educação. Então, é essa lógica de ampliar o investimento. E na meta 20.6, diz o seguinte: caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a todos os estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não conseguirem atingir o valor do CAC e posteriormente do CAC. Então, onde é que está? Por que foi colocado essa meta? Foi justificada essa meta aqui no plano de carreira, que foi feito há 10 anos atrás, que de alguma forma a gente progrediu e valorizou um pouco, até certo ponto, porque a gente viu que quando deu de 2016, a partir do decreto que o prefeito de então, que é o de hoje, baixou de 45 para 10. Essa informação ela está no artigo 212 da Constituição Federal, que cabe à União, né, complementar os recursos do Fundeb quando for necessário. Da mesma forma, né, confirma a LDB, que é a Lei 93/94/96, no seu artigo 69, quando diz: a União ampliará anualmente, no mínimo 18, os estados e municípios, 25% das suas arrecadações, da sua receita, em complementos da educação. Você está compreendendo qual é a lógica, qual o sentido de se prever do avanço e do crescimento? Eu compreendo, essa lógica aqui eu compreendo, que a gente vai crescer, porque tudo vai crescer, a arrecadação, os impostos, vai crescer também o número de funcionários, porque haverá concurso. Então, eu compreendo que a lógica é essa. E tem um outro ponto. E os municípios, a arrecadação do município, como disse aqui a LDB, né, 25% que o município deve investir na educação. Será que o município está investindo esses 25%? A percepção que eu tenho é que o que está sendo investido é o do Fundeb. O que é justificado é os recursos do Fundeb. Os 70% para pagamento de professores e o outro para o pagamento e os 30% para investimento. A arrecadação do município e o recurso que as empresas deixam no município de Paulino Neves, os impostos, as transferências, o FPM, esses 25%, será que não daria para cobrir um eventual? E como eu disse, né, nesse município nunca houve queixa por parte da gestão de que o recurso do Fundeb não tenha dado para pagar a folha de pagamento do funcionalismo público da educação, não, que é mantida pelo Fundeb. Pelo contrário, de vez em quando sobra um abono, como esse ano sobrou. Não foi? Nós recebemos, os professores receberam 1.000, os outros profissionais receberam 500. Isso não é sobra? Por que essa sobra, em vez de dar em abono, ela não é planejado para dar esse percentual para todos os profissionais, cada um de acordo com o seu plano? Eu lembro
que as informações que o Fundeb nos deu, através de nossa cobrança, do nosso pedido de informação, no ano de 2023 para 2024, no mês de janeiro, quando a gente viu as transferências do mês de janeiro, o município de Paulino Neves tinha recebido quase R$500 mil de recursos complementares. E nós demos, em algum momento, a gente deu essas informações no grupo. Então, não existe essa história de que não vai dar. Está sobrando, não está faltando. Então, essa é a minha lógica que vai contra a lógica do que foi dito hoje na Câmara. Meus amigos, minhas amigas, para a gente concluir aqui esse nosso bate-papo, eu queria acrescentar mais uma informação. Já nos últimos encontros do sindicato com a CEMED, o sindicato deu uma sugestão para a equipe da CEMED. Nessa lógica que eu falei agora do crescimento, dos recursos, a gente sugeriu que a CEMED fizesse uma programação, fizesse um plano de progressão. Nós sugerimos que a CEMED acrescentasse 1% a cada ano. Ou seja, além dos 2% que vai valer agora a partir da sanção do prefeito, que já foi aprovado na Câmara, agora vai para a sanção do prefeito. Então, no próximo ano, a Prefeitura desse mais 1%. E 1% a cada ano, e isso previsto no plano municipal, que fosse uma previsão do plano municipal, uma meta para o plano municipal de educação que a gente está construindo. Que durante 8 anos a Prefeitura acrescentasse 1%, a CEMED acrescentasse 1%, até a gente completar pelo menos mais 10%, para o nível 2 ficar, a progressão do nível 2 ficasse pelo menos em 20%. Está compreendendo? Mas também foi rejeitado. E eu havia também conversado, logo que o plano entrou na Câmara Municipal, eu me reuni com a vereadora Denise, que é presidente da Comissão de Educação, e pedi a ela que convocasse, que é atribuição das comissões, convocar reunião para maior esclarecimento, debater o assunto, convocar audiência pública. E eu sugeri à vereadora Denise que convocasse uma reunião com os grupos que estão ligados a esse processo da educação, como o Fundeb, o Fórum Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação e outros, para a gente discutir essa situação e sair uma proposta da Câmara, né, de emenda, né, uma emenda propositiva, de indicação, nesse mesmo sentido, já que a Prefeitura não aceitou, que a CEMED não colocou, né, então eu sugeri à vereadora Denise que fizesse, né, que fizesse isso para proporcionar essa discussão em torno disso. Mas, para minha surpresa também, veio o silêncio completo da vereadora Denise, que não convocou a reunião com esses grupos, nunca informou, e hoje, durante a votação, o projeto silenciou, parece que ignorou, parece que não estava acontecendo a votação, né? Inclusive, ela deve uma explicação para a categoria por conta desse silêncio dela em torno de um projeto tão importante que sequer ela fez referência. Então, nós não tivemos. Eu me inscrevi, quando o projeto entrou na Câmara, eu me inscrevi na tribuna. Fui na Câmara, fiz um ofício pedindo a inscrição para eu utilizar a tribuna. Qual era a minha intenção? Era utilizar o tempo da tribuna livre para me colocar essas informações, para melhorar a concepção, o entendimento dos vereadores, para esse momento de votação hoje. Mas eu fui alijado,
alijado dessa ideia, desse propósito de usar, do direito meu de usar a tribuna livre da Câmara para me fazer os esclarecimentos que eu achava necessário para a compreensão do mais. Então, hoje eu estive na Câmara e por algum momento eu achava que a presidente da casa ou algum vereador poderia indicar, poderia me perguntar, em nome do sindicato, se a gente gostaria de fazer algum comentário antes da votação ou depois, mas fui ignorado quanto a esse sentido. Então, não tive a oportunidade de utilizar a tribuna da Câmara. Até hoje, eu fiz esse pedido no início de abril e até hoje não tive resposta da Câmara. No outro momento, no ano passado, eu fiz esse mesmo requerimento, foi rápido. Em menos de 10 dias eu fui comunicado que eu ia utilizar, o dia que eu ia utilizar a Câmara. Então, meus amigos, concluindo aqui, é essa situação atual. Eu queria pedir desculpa ao final desse vídeo, pelo tamanho, vai ficar aí uns 3 ou 4 vídeos, mas era necessário a gente fazer essa conversa. Qualquer outras informações, é importante que alguém possa ir ao sindicato, ou pelo aqui mesmo, pelo grupo, possa estar perguntando a gente, né, se é que ainda tem interesse, se a categoria tem interesse de fazer essa discussão ainda a respeito desse plano que foi aprovado hoje, né? E só reforçando que a partir de agora os nossos esforços, né, a partir já de amanhã, nossos esforços vai ser direcionado para a aprovação, para a discussão do outro plano que beneficia as outras categorias, né, os outros funcionários, que já está lá, como eu já falei durante essas colocações aqui, que está lá na prefeitura. E muito obrigado pelo tempo que a gente utilizou aqui para fazer essa conversa. Agradeço muito.